Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim deixar aqui mais um relato de projeção astral que me aconteceu. E essa foi uma projeção, para mim, foi muito interessante, foi muito legal. Então eu fui deitar e eu senti uma movimentação energética no meu corpo. E eu relaxei, eu vi que estava propenso a sair do corpo e eu relaxei e dei o comando para poder sair, um comando mental, e logo saí, já fui caminhando no meu quarto assim, fora do corpo. E vi um corredor, não era o corredor do meu quarto, era um corredor no plano astral. Um corredor longo. Aí eu falei, né, então eu vou por esse corredor, foi esse corredor que me abriu, eu tenho que ir por ele. E fui volitando por esse corredor. No meio do corredor, uma energia me puxou para baixo. E aí eu, né, automaticamente, sem querer, puxada mesmo, sugada, eu fui indo para baixo, aquela energia me puxava. De uma forma muito leve. E quando eu cheguei lá embaixo, aí essa energia foi me colocando para frente de um cenário, e aí eu cheguei. E o cenário lá, que se abriu, era o seguinte, era como se fosse uma varanda uma área de lazer grande de uma casa. Passava pessoas para um lado, passava pessoas para o outro, subia, tinha uma escada que vinha e subia, e alguém subia a escada. Mas eu estava muito lúcida, que eu estava fora do corpo, então eu estava assim, eu preciso prestar atenção no máximo de detalhes. E eu queria muito ver o rosto das pessoas que estavam ali no plano astral, fora do corpo, aqueles espíritos. E eu fixava o meu olhar para ver o semblante das pessoas, como era a fisionomia, só que eu não conseguia enxergar direito, estava meio embaçado, não conseguia enxergar com nitidez mesmo. E aí subiu um homem pelas escadas, e ele era um homem muito grande, um tamanho anormal pra gente aqui. Só o rosto dele era um rosto espichado que era isso aqui, ó. Ele era todo grande, todo grande. E de repente eu me vi sentada numa cadeirinha onde tinha, como se fossem essas cadeirinhas de barzinhos de madeira, tinha a mesa e tinha as cadeiras assim, eu me vi sentada. Eu não me vi indo para essa cadeira e sentar. Eu só me vi já sentada ali. E eu percebi que eu passando por um local ali, naquele corredor, eu senti que ele me puxou, né, energeticamente, me colocou naquela cadeira, e ele foi e sentou na outra cadeira, de frente à minha. E ele tinha como se fosse dois guarda-costas, mas não estavam vestidos de guarda-costas, estavam vestidos normal, porém o posicionamento deles era um de um lado, outro de outro, como se ele fosse alguém importante ali, naquele plano astral, naquela redondeza onde eu estava passando. E eu percebi que ele me puxou, vamos ver quem que é essa aqui, né? Essa estranha passando por aqui. E aí ele sentou e ficou me observando assim. E ele fazia assim. E eu perguntei para ele, por que você está me observando? Por que você sentou aqui na minha cadeira? Eu pensei, eu nem conheço, por que ele veio e sentou aqui? Aí ele me observava assim, olhando bem fixamente. E falou assim comigo, você faz coisas diferentes. E eu pensei, ele deve estar falando da projeção consciente que eu estou fazendo. Porque afinal de contas é o que eu faço da maioria das pessoas, diferente. Porque não tem muita gente fazendo projeção consciente. E eu fiquei analisando aquilo, ele falando, deve ser a projeção consciente. Mas nisso, gente, aí foi embaçando assim, que eu não conseguia ver mais. E eu comecei a ser puxada. Embaçou, e eu comecei a ser puxada energeticamente pelo meu corpo e fui saindo dali aos poucos e voltei pro corpo. E aí eu voltei também muito consciente, voltei e logo acordei mesmo, eu falei, nossa, fui para um lugar que me acharam estranho, vamos ver quem que é aquela moça. Ele leu, com certeza, energeticamente quem eu era, me observando, e viu que eu estava ali conscientemente, porque para quem não sabe, todo mundo sai do corpo, só que inconscientemente. Então talvez você nem tenha essas experiências de lembrar que você saiu, que você estava em outro plano, mas com certeza você sai. Mas todo mundo, a maioria das pessoas saem conscientemente. E ninguém acredita nisso, até que começa a ter uma experiência de se lembrar. E é algo assim, revelador, às vezes assustador e empolgante, quando a gente descobre realmente que a gente sai do corpo. E foi essa experiência, gente. Foi uma experiência, assim, né, que não me foi revelado muita coisa, mas pelo meu nível de lucidez ali,
e ele ficar me observando, né, essas pessoas aqui em comum nesse lugar, eu achei muito interessante e engraçado. Eu agradeço por vocês ficarem até aqui e até o próximo relato.